Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Essa é a partilha, a meditação da Escola da Divina Vontade, estudo 58, parte 4. É muito interessante o que foi falado, assim, a gente entender mais sobre o que é ser esse apoio, né? Como ser esse apoio para a Divina Vontade, ser esse apoio para a Divina Vontade, muito importante, né? Entender mais e tomar consciência, porque esse apoio é muito mais, né? É muito profundo, vai muito. Porque assim, a gente pensa que esse apoio é só simplesmente ler o livro do céu. Ah, tô lendo, tô meditando. Não, não é só isso, né? É muito mais, né? Então, o Filho da Divina Vontade, ele, quando é esse apoio para Deus, né? Aquilo que ele fala, né? Então, aquela correção, aquele ato de justiça, o que ele fala, né? Gera vida, né? Incomoda aquela pessoa que está sendo corrigida, né? Então, assim, ser um apoio para a Divina Vontade é você corresponder, né? É você dar liberdade para Deus, né? É você ir lá e fazer a correção que precisa ser feita, né? É fazer o outro enxergar as atitudes que ela está tomando, porque assim, né? Aí é porque a gente fica pensando assim, mas como é que é esse apoio, né? Que a Divina Vontade encontra na criatura. Como é que é esse apoio na prática, né? Então foi tão importante, nossa, a Helena explicou tão bem explicado, nossa, muito bem explicadinho os exemplos que foi dado, muito, muito importante, porque é justamente essa correção. Então como é que é esse ato, esse apoio, né, na prática? É a correção, um exemplo, é a correção que é feita. É a correção que a gente, né, que é feita ali no filho, né, às vezes põe de castigo, dá uma correção, né? Então, o apoio é isso, né? É você fazer aquilo que precisa ser feito, é ser a boca de Deus, entendeu? Deixar Deus falar através de você, é dar vida aos atos divinos, né? Então é dar vida aos atos divinos, porque as criaturas não consideram a divina vontade, rejeita as inspirações divinas, rejeita a vontade de Deus, cala a divina vontade. A divina vontade ela não é considerada, né? As pessoas estão aí vivendo
as suas vidas, né, da sua forma, do seu jeito, como elas querem, das suas próprias vontades. Elas estão cômodas ali, né? Estão ali acomodadas naquela vida, né? Então, para ela tá tudo tranquilo, tudo certo. Então, elas estão ali vivendo a vida delas, cometendo os pecados e tá cômoda naquele pecado, né? E o filho da divina vontade é essa que vai dar voz para a divina vontade, vai dar vida ao ato divino, né? Porque aquelas pessoas estão rejeitando. Então, a gente esquece de si mesma, né? Forma esse vazio, esquece de si, não fica com preocupações, né? Ah, meu, se eu for corrigir aquela pessoa vai ficar com raiva de mim. Se eu for corrigir meu marido, vai dar briga, vai dar confusão aqui em casa e vai ter aborrecimento. E não é pensar, é esquecer de si e dar esse apoio à divina vontade, ser esse apoio para a divina vontade, ser essa voz, né? Por onde a divina vontade vai se comunicar, vai falar, vai dar aquela correção, porque não é nós que dá a correção, né? É a divina vontade através de nós. E ser esse apoio é isso, né? Dar essa liberdade para a divina vontade de fazer, dar vida ao seu ato divino, dar aquela correção que precisa ser dado, né? Então é muito importante porque essa correção que a gente faz, né? Toda essa confusão, né? Que é gerada daquele ato, né? Porque vai gera uma confusão, aquela correção, aquele ato, né? Na divina vontade. A correção que a gente vai, né? Fazer ali um ato de justiça, vai gerar. Fez ali uma confusão, né? Foi gerado uma confusão ali, um incômodo naquela alma, né? Porque esse incômodo que é gerado, né, na alma é a divina vontade, né? Porque como falei, a pessoa está cômoda naquela situação. Então é claro que, né, naquele ato de correção vai gerar confusão, né? Vai incomodar, porque ela estava cômoda ali naquela situação. Mas quando expõe, né, uma correção e quando expõe gera incômodo. A pessoa vai ficar incomodada. Mas é aquilo, né? É a divina vontade falando através, né, da boca do Filho da divina vontade. Falando através da nossa boca aquela correção. Não é a gente. A gente está sendo o instrumento para a divina vontade fazer as correções que precisam ser feitas, o ato de justiça ali, iluminando aquela alma, né? Então, sendo até um instrumento ali de cruz, ali de desapontamento para aquela outra alma, que aquela alma está precisando, né? Porque para despertar. Então, né? Ser esse apoio de Deus é isso, é dar liberdade para Deus, né? É ser boca, né? Dar liberdade para Deus falar, para Deus agir através de nós, né? Então, ele utiliza do apoio em nós, né? Do apoio da pessoa, né? Ali que conhece, ele que está conhecendo o livro do céu. Então, ele se serve de nós, né? Ele utiliza desse apoio, né? Que é ali, né? Que é a pessoa falando, né? Então, a gente dá a boca para Deus, né? Para a divina vontade falar, a divina vontade que está dando a correção, né? Então, é a divina vontade, né? Que, como fala assim, muitas vezes ela é calada, né? Ela é ignorada e aquelas pessoas ignoram, né? As pessoas estão ignorando a divina vontade, tá ignorando, né? Tá desconsiderando, rejeita, não reconhece, não ama, tá ali ofendendo a Deus com os seus pecados. Tá cômoda lá nos seus pecados, tá gostoso, tá prazeroso, tá bom, né? Então, assim, é tão importante que foi falado porque dependendo assim do local, né? Ali que a divina vontade nos colocou do ambiente que a gente vive, né? O filho da divina vontade, ele interfere, né? Ali dependendo ali da influência que a pessoa tem, né? Tão importante essa questão da influência também, né? Ter influência, né? Ser influente, ter influência no ambiente.
E aí a gente fica pensando assim, não, mas como assim ser influente? Eu não tenho essa influência. Como é que é essa influência, né? Porque eu não tenho influência, eu não tenho assim uma influência. Porque a pessoa pensa assim, fala influência, pensa que logo que é uma influência como esses famosos, né? Mas não, né? Na divina vontade, o que que é ter essa influência no ambiente que a gente vive, né? É ser influente na nossa casa, né? Ser influente ali no posto onde a divina vontade nos colocou como dona de casa, como esposa, como mãe, né? Na paróquia, no serviço, que é ali no que você, o seu serviço, que, né? A doação que se faz ali na paróquia, né? Na sua paróquia, como o meu exemplo aqui, que é a música, né? No Ministério de Música. Então, ser esse apoio para a divina vontade através da música, né? No Ministério de Música, na paróquia. Então é assim, é onde a divina vontade nos coloca, no ambiente que a gente se encontra, onde a gente foi colocado. É ser influente nesse ambiente. Então, é muito importante essa questão da influência. Porque a outra pessoa que está sendo corrigida, um exemplo, está dando uma correção, é muito importante que vai gerar incômodo, vai, mas sabe, aquela pessoa vai. Pode ser que gere confusão, vai gerar briga, a pessoa pode ficar chateada, tudo bem, né? Mas ele não pode deixar de fazer, né? De ser esse apoio para a divina vontade, né? É muito importante, porque a maioria das almas tá pouco se lixando para Deus, desconsidera Deus, sabe? Não presta atenção em Deus, tão pouco se lixando, né? Então, assim, é muito importante porque pode gerar confusão, a pessoa pode ficar chateada, mas aquilo vai incomodar. Aquilo vai fazer ela refletir, meditar, né? E essa questão de ser fluente é muito importante. Porque aquela outra pessoa vai meditar, né? Vai considerar, entendeu? O que está sendo falado, né? É como a Aline falou, porque você vai se tornar, né? A gente vai se tornar uma pessoa assim, como é que eu posso dizer? Você é importante, né? Aquela pessoa que foi incomodada vai te olhar assim como, nossa, você tem influência sobre a vida daquela pessoa. Então, isso é muito, né, assim, é muito importante a gente entender isso, né? Essa influência que a gente tem que ter, ser influente, né? Para ser esse apoio para a divina vontade, porque a outra pessoa vai considerar isso, ela não vai querer perder, né? Essa presença, não vai querer perder a pessoa. Ela vai considerar porque aquela pessoa é importante para ela, né? Aquela pessoa é muito importante para ela. Então isso faz toda a diferença, né? Isso faz muita diferença ali que a pessoa vai considerar, né? E vai ficar. Porque, nossa, eu fiquei pensando assim, essa questão do equilíbrio, né? Essa questão da. Ah, meu, esqueci o nome que fala. Integridade, né? Porque a pessoa vai ver a integridade. Então, meu Deus, como é importante isso, né? A gente também ficar atento, por isso que tem que formar o vazio. Por isso que a gente passa pelo processo de purificação, né? Para se ordenar, né? Ter ordem também é muito importante, porque se a gente for fazer um ato para ser um apoio na divina vontade, não tem como ser um apoio para Deus com coisas humanas. Porque a outra pessoa, né? Porque o ser humano é assim, gosta muito de julgar, vamos dizer assim. Ela olha muito para isso, né? A pessoa olha muito para esse lado. Então, se ela olha, né, vamos dizer assim, para a gente e não vê integridade moral, não vê integridade e não vê coerência, né? Então, ela não vai dar ó, a mínima do que está sendo falado, entendeu? Então, é muito importante essa questão de viver, né, o que está sendo meditado, o que está sendo estudado, pôr em prática, viver, porque isso também influencia essa questão da integridade, porque vamos dizer assim, com que autoridade nós vamos chegar para uma pessoa? Se a gente não tiver integridade moral, se a gente não for uma pessoa
ordenada, se a gente não entender isso, não pôr em prática o que está sendo falado, então, sabe, a outra não vai ter, você não vai ter influência sobre o outro, né? Não vai ter influência, não vai, assim, não é que a palavra de Deus não vai, mas sabe, isso faz diferença, essa questão da influência. Então, se a pessoa pensar quem ela é, olha, ela, ela que é toda desordenada, quem ela é para falar alguma coisa para mim? Ela que não cuida, né? Ela é uma péssima dona de casa, né? Que não cuida da. Tô dando exemplo assim, bem. Tá aí minhas roupas sujas, não cuida. Eu tenho que ficar cobrando as coisas tudo bagunçada, tudo por fazer. Passo o dia na Netflix, passo o dia assistindo séries, né? E então, assim, é muito importante essa questão de ordem também, de ser íntegro, né? Porque senão, né, acaba que ofendendo a divina vontade, né? E é muito sério, né? É muito sério, porque, sabe, eu fiquei pensando nisso, porque acaba ofendendo assim, e ali não vai, sabe, é um problema. É um problema. Então a gente tem que ser muito coerente, transparente, ter muito ser íntegro, para poder ser influente na vida do outro, né? E com essa influência, né, é tudo, tem tudo uma ligação, não tem como. É toda uma ligação ali, né, para ser esse apoio para a divina vontade, né? Então, na prática é isso, né? Então, para ser influente, a gente tem que ser íntegros, né? Ter integridade, viver mesmo o que está sendo meditado, né? Viver na prática, viver mesmo na vida, né? E assim, ser esse apoio para a divina vontade não é só na nossa rotina do dia a dia, assim, com as pessoas que nos cercam, né? Não é só isso, mas fazer a divina vontade ser conhecida, né? E divulgar, né? Divulgar o livro do céu, né? Como a Aline estava falando, né? É buscar todos os meios, tudo que está aí disponível, tudo que está disponível aí, né? Para a divina vontade. Ah, uma coisa assim importante que Jesus me lembrou para dar esse exemplo de influência. Porque algumas semanas atrás foi o que Jesus fez. A correção, eu sofri uma correção, né, através de Aline, dessa importância de ser, da influência do humano, né? Que a divina vontade precisa da influência do humano, né? Precisa que ela seja, né, ela é influente na vida, né? Ou no lugar, que é ali, né, para o lugar, ou para a pessoa que ela está sendo, né, tá sendo corrigida. Então, assim, algumas semanas atrás, eu tive essa correção e esse entendimento dessa questão da influência, né? Porque quando eu fui conversar, falando com a situação comigo com meu esposo, a relação, a questão do casamento, isso de Jesus deixou muito claro essa questão da influência, né? Porque ele é sempre claro aqui do que ela tá falando, porque ele tá cômodo na situação. Tá muito cômodo porque ele tá olhando assim, ela depende de mim. Então, pra mim tá tudo certo, eu não vou atrás de nada, porque pra mim tá certo, ela depende de mim pra tudo, né? Ela não tá trabalhando, ela depende de mim pra tudo, né? Então tá cômodo, ela não vai fazer nada assim, né? Porque na cabeça dele ele acha que eu não vou fazer nada, vou ficar aqui quietinho, vou aceitar, né? Ele tá empurrando com a barriga das coisas que ele precisa ser resolvido. Eu vou aceitar porque eu dependo dele, né? E eu não vou ter como sobreviver sem ele, assim ele pensa. Então, ele tá cômodo, não vou resolver, né? Vou ficar aqui empurrando até quanto eu posso, porque tá bom pra mim assim. Tô tendo o que eu quero, né? Tá tudo certo. E que influência eu tô tendo? Então, foi muito importante que aí Jesus justamente falou isso pra mim através de Helena, que eu preciso, né? Ficar mais independente, né? Voltar a trabalhar, né? Fazer algum dinheiro, fazer alguma coisa para não ser tão dependente dele, né?
tirar ele desse cômodo, né? Desse comodismo que ele tá, né? Mexer nisso, né? E arrumar um trabalho. Deu todo esse exemplo, né? Para que eu seja mais independente, porque senão como é que eu não vou gerar, sabe, influência ali, né? Como é que eu vou poder vou ali para ele cobrar ele se tá tão cômodo para ele? Na cabeça dele tudo está ótimo assim, tô tendo tudo o que quer e ela não vai fazer nada assim extraordinário ali que porque ela precisa de mim. Então precisa mexer, ele precisa, sabe? Então não tô exercendo uma influência ali nele. Que influência eu vou ter? Porque quantas vezes eu falei com ele? Quantas vezes eu tive essa conversa com ele? Essa correção do que precisava ser feito? E ele não se moveu. Então, isso é um exemplo claro de que eu não tô tendo fluência. Né? Eu não sou fluente aqui nessa posição que eu me encontro. Entendeu? Porque ele tá por cima. Ele tá por cima. Entendeu? Então, eu não tenho. Então, ele olha pra mim, então, que você tá entendendo? Isso é muito sério. Então, assim, ele olha, vamos dizer assim, que moral ela tem que não tem uma influência sobre mim, eu tô por cima, entendeu? Ele me vê, ele me olha de cima. Então, eu tenho que mexer nisso, né? Tem que ser mexido nisso. Então, é muito importante para poder ser esse apoio para a divina vontade. Para poder acontecer a correção para gerar o que Deus quer que gere nessa situação, né? Então, é um exemplo aqui, né? Para dar aqui do que está sendo falado, dessa influência, esse apoio, né? Então, a divina vontade, ela precisa da influência do humano. Então, se a pessoa não tem influência no ambiente onde ela está e pela pessoa, então vai ser bem complicado para a divina vontade ali fazer o que precisa ser feito, porque a pessoa não vai ser ouvida, né? Não porque a palavra divina não tem poder, né? Mas porque não vai abrir disposição para o outro, porque o outro, vamos dizer assim, te ignora. Basicamente é isso. Ele olha para você e diz que não tem aquela. Não vê uma, uma influência, uma integridade. Não sei, sabe? Né? Ela tá ali por cima, então para ela tá tudo certo, tá cômodo, para ela tá bom, né? Então é muito importante. E eu entendi isso, né? Eu entendi isso algumas semanas atrás. E até ontem eu falei com minha esposa sobre essa questão de trabalho, né? Eu tava conversando com ele ontem. Aí eu disse pra ele, né? Porque, olha só, teve uma aluna minha que me ligou esses dias, né? E eu tava pensando nela, incrível, que eu tava pensando nela. E quando foi no outro dia que eu tava pensando nela, ela me ligou. Porque eu tinha perdido o contato dela, não tenho mais o número dela, né? Eu perdi. E já faz algum tempo que tem mais aulas para terminar dela, e só que ela viajou e depois ficou doente e ficou pendente de algumas aulas dela, né? E faz um tempo já. E eu, quando mudei de celular, cheguei a perder um monte de contato. E ela foi um desses. E eu tava pensando nela esses dias. Me veio assim na mente. Pensar nela, pensei nela, me veio assim, sem nem, sabe? Sem nem estímulo da minha parte, assim, mas me veio na mente ela, né? Aí quando foi no outro dia, ela me ligou. Achei incrível isso, assim, a divina vontade. Já fiquei esperta. Porque a divina vontade quer, né? E aí eu conversei com ela e eu falei, olha, a gente tem aulas pendentes, né? Vamos acertar aí e tudo mais, que ela, né, já tá precisando, né? Ela falou até que tá precisando, que tudo mais, não vou entrar muito em detalhes assim, não. Mas enfim. E aí ela ficou de me ligar essa semana, que ela ia viajar pra gente conversar e essas aulas pendentes. E com certeza depois disso ela vai querer continuar, né? Com as aulas, porque ela tá precisando, né? Ela já é idosa, essa minha aluna, ela é idosa, né? Então, ela tem algumas limitações de que ela precisa fazer atividade física, né? É questão de saúde mesmo. E ela já é idosa, essa minha aluna. E eu já fiquei esperta disso. Eu já tô assim, sabe, acompanhando, como a Aline falou na live, né? É você ficar ali acompanhando o que a Divina Vontade está fazendo, observando o desfecho, né? E aí é isso que eu tô fazendo, né? E aguardando a ligação dela,
aguardando ela ligar, pra gente se acertar, né? E aí, quando foi ontem, eu já falei com minha esposa, olha, a minha aluna, aquela minha aluna ligou pra mim, tudo isso expliquei pra ele. E eu disse, filho, eu tô pensando em voltar com os trabalhos, preciso voltar. E só que, para mim voltar com o trabalho, tem que pôr em ordem, né, a liberação lá do BOICREF, né, porque, né, para mim poder exercer é que nem um contador, né, que nem um advogado que precisa, né, ter ali a liberação faz né, aquela prova da OAB para poder autorização de exercer, então pronto, é a mesma coisa. Então eu tenho que pagar porque tá atrasado, depois que parei de trabalhar, não tive condições de pagar. E ficou acumulando lá atrasado, né? Aí eu falando com ele sobre isso, mas para mim voltar, eu tenho que pagar, fazer pagamento, minhas coisas, conversando com ele, né? E aí ele falou, tem que resolver e tudo mais, né? Eu achei muito incrível como a disposição, para você ver quando é a divina vontade, né? As coisas vão se dispondo, né? E aí ele falou, né, realmente, que você precisa, é bom você voltar a trabalhar. Ele falou até isso, né? E, e aí eu falei, né, mas se me voltar eu tenho que ajeitar o CREF, né? Não posso trabalhar assim, né, irregular. E, e aí ele perguntou, será que lá eles não dividem? Já procurou saber quanto é e tudo mais? Será que eles dividem essa pendência e a gente paga dividido? Então, assim, uma solução. Então, mostrou disposição ali para ajudar, sabe? Então, você vê como é que é a divina vontade, né? É importante essa questão da influência e a divina vontade querendo ordenar essa situação para que eu poder, e foi justamente o que ele falou, para quando eu estiver ordenada nisso, nessa ser mais independente, voltar a trabalhar e sair dessa posição de estar por baixo, né, assim, eu tenho que estar numa posição que quando eu for conversar com ele, sabe, ele não fique nesse comodismo, porque como a Aline falou, eu vou ter que ter uma conversa final sobre isso e ver no que vai dar, né, e não ficar preocupada com o que vai dar, mas uma conversa final firme, né? E para ter essa conversa final, eu preciso ter essa influência sobre ele, que eu não estou tendo no momento com essa situação por causa disso. Então, é muito importante isso, nossa, muito importante. E graças a Deus as coisas estão se organizando. É claro que não se organiza da noite pro dia, né? Mas, como eu falei, eu estou acompanhando a divina vontade, observando para ir correspondendo e fazendo aquilo que precisa ser feito, ser esse apoio para a divina vontade, né? E ter essa influência é importante demais, essa influência aqui, né? A divina vontade precisa da influência, né? E é como foi falado, a divina vontade só anda, né? Se você andar, né? Então é isso, né? Então para servir a gente tem que ter esses atos contínuos, a gente tem que andar, né? E é atos contínuos, né? Então para a divina vontade andar, né? Os atos divinos tomar vida, né, nos atos da criatura, a gente precisa andar, corresponder, fazer o que precisa ser feito, né? Não é ficar de braços cruzados, deixar a divina vontade de fazer sozinho. Isso é o que a maioria faz, o que aí a Sanidade das Virtudes faz, o que essas pessoas entendem. É isso, é Deus fazer sozinho. Eu vou aqui rezar, Senhor, me dê isso, e fica de braços cruzados. Não quer fazer sua parte, é Deus que quer fazer todo o trabalho, né? Ela acha que só precisa rezar. A minha parte é rezar. E não é. Então a divina vontade só vai andar se a gente andar. E fazer o que precisa ser feito, né? E aí também na questão da divulgação, né? Então a vida divina só vai desenvolver na nossa alma e a gente vai tomar posse da vida divina, né? Posse, né? É assim, vamos dizer, de forma completa, não de modo emprestado, mas completa, se a gente fizer atos contínuos, tanto na vida, na nossa rotina, mas também com essa questão dos conhecimentos. Não é ficar guardando para si os conhecimentos, mas transbordar esses conhecimentos em ato, né? Não só na vida aqui, da nossa rotina, no ofício que a gente se encontra, mas na divulgação. Na divulgação, né? Gravar um vídeo, como a Aline falou, né? Ler o livro do céu,
né? Usar os meios aí que estão à disposição, né? E se não souber fazer, não pede ajuda. Ali já cansou de falar. Se você não sabe gravar, pede ajuda. As meninas já até gravaram, já. A Ruth e a Misha já gravaram até vídeos de como fazer. As meninas ajudam, né? A gente ajuda, pode me procurar também, né? Que eu mostro como é que faz, né? Então aí, se não sabe, procura, mas, meu Deus, é tomar atitude. É a atitude. Deus está esperando a sua atitude. É o que está falando, divina vontade. Só anda se você andar, você precisa andar. Andar para ela poder andar, né? Então você precisa, né, fazer o que precisa ser feito para poder a vida desenvolver, né? Para a divina vontade ser conhecida, você precisa fazer a sua parte. Nós somos chamados aqui, não foi para ficar de braços cruzados, né? A divina vontade chegou para até nós para a gente trabalhar, para a gente divulgar, né? Então, para ser vida, né? Para ser vida na divina vontade, para viver na divina vontade, tem que ser contínuos nossos atos. Não pode interromper. É atos contínuos, contínuos, né? E doar mais, né? Nunca é demais, né? E isso eu falo, né? Eu tô falando isso, mas aí sim, eu não tô me tirando da jogada, né? Eu sei que eu posso dar mais também, né? Eu posso dar mais. Eu posso me organizar, né? Pra dar mais, doar mais. Eu posso dar mais, porque nunca é demais. Nunca é, né? Nunca é demais. E pode ser mais. E usar todos os meios para divulgar a divina vontade, fazer a minha parte, fazer a nossa parte, né? Então, porque como a Aline falou, né, que a divina vontade, ela está à nossa disposição o tempo todo. Da parte de Deus, esse apoio nunca vai se acabar. A gente sempre vai ter esse apoio divino, sempre. Da parte de Deus, sempre, né? Mas o problema é a criatura, né? Porque, como foi falado, a gente tem o livre-arbítrio, a liberdade. E o sim é todos os dias. O sim que a gente tem que dar. É a cada segundo. É em cada ato que a gente tem que dar o nosso sim. Não é só uma vez lá na consagração, não. É a vida toda, a cada ato, a cada instante. A gente tem que dar o nosso sim, né? Para ser esse apoio para a divina vontade, né? Para o ato divino tomar vida no ato da criatura. Então, assim, da parte de Deus, a gente sempre vai ter. Da parte de Deus nunca vai falhar. Nunca vai falhar da parte de Deus. Então, a divina vontade está à nossa disposição o tempo todo, né? Nos dando ali tudo o que a gente precisa. Tudo da parte de Deus jamais vai faltar. Esse apoio divino, nunca, nunca, né? A gente tem plena consciência disso, que a gente sabe da parte de Deus, nunca vai se acabar. Mas, né, a nossa parte aqui é o problema, né? O ser humano aqui é o problema, porque a gente pode a qualquer momento dizer não para a divina vontade, né? Ou a gente pode estar dizendo não e não tá percebendo, tá? E não tá se tocando, né? Que não tá ali fazendo os atos contínuos, né? Então, é muito importante isso aqui, né? A gente entender isso aqui também, né? Que a qualquer momento podemos faltar com esse apoio para a divina vontade, né? A qualquer momento a gente pode faltar, né? Por causa de preocupações humanas, né? Por causa de estar preso demais às criaturas, se prender demais o que está sentindo, aos problemas, né? A qualquer momento a gente pode faltar, pode falhar com a divina vontade, né? Fazer a divina vontade, esperar, peraí que eu tô doente, depois que eu estiver melhor, eu faço alguma coisa. Peraí que eu tô com esse problema aqui em casa, eu tô com problema, preciso resolver esse problema, né? Então, primeiro deixa eu resolver minhas coisas, é que nem na Bíblia fala. Deixa eu enterrar meu parente, né?
Eu posso primeiro enterrar meu parente, depois voltar. Então, assim, é primeiro resolver suas coisas, né? E deixar de divina vontade esperar. A gente pode fazer isso, né? Então, isso é muito sério, né? E a gente precisa tomar consciência disso, né? Que da parte de Deus jamais vai faltar o apoio, mas a gente pode faltar com o apoio à divina vontade. Se a gente não estiver atento, né, e tomar consciência disso, a gente pode fazer divina vontade, esperar, né? Ou fazer o que a gente quer, né? De acordo com nossos interesses ali. Então a gente tem que ter cuidado, né? Muito cuidado com isso, né? E ficar muito atento, para acompanhar a divina vontade, para não interromper os atos, para ser sempre esse apoio, né? Para a divina vontade, continuamente, ininterrupto, né? E com esses atos contínuos que a vida vai ser formada né, na nossa alma, né? A vida vai se formar na nossa alma. Então é muito importante. Então tem que parar de se justificar, né? Porque aí fica ali, escuta a escola da divina vontade, o que está sendo falado, e a pessoa fica se justificando. Ai, mas é tão difícil para mim. Ai, eu não consigo, eu não sei como mexer em tecnologia. Meu Deus, procura ajuda, né? Procura ajuda, pede ajuda da gente, que a gente mostra como é que faz. Ai, mas eu não sei como falar, eu tenho dificuldade, e bota N justificativas, como se fosse ela mesma que fosse fazer alguma coisa. E aqui está sendo falado na escola, não é a gente que faz. A gente ser esse apoio de Deus não quer dizer que é a gente que faz alguma coisa, né? Então, ser apoio para a divina vontade é dar liberdade para ela fazer. É ser esse instrumento que tem que ser. Somos esses instrumentos divinos, né? E a gente dar essa liberdade, dar ouvidos para a divina vontade, dar atenção para ela, né? E dar essa liberdade para ela produzir os atos através de nós, dar vida ao que ela quer, produzir os frutos, né? E parar de dar com desculpa, porque senão não anda, né? Vai ler, e não anda. E aí é o que a Aline estava falando, né? Jesus estava falando através dela. E aí, né, a divina vontade vai ver, né, essa falta de interesse, né? Vai ver que ela uma hora faz, uma hora outra não faz, está dando mais atenção às coisas do mundo, às preocupações dela, deixando a divina vontade de lado por causa de justificativas, né? Então, por zelo e por amor pela própria bem da alma, ele vai fazer, né, a gente vai fazer perder esse amor pela divina vontade, perder o interesse pela divina vontade, né? Pelo bem da própria alma. E é muito sério, porque a gente não sabe se, né, se esse dom ele vai, vamos dizer assim, devolver. Porque a pessoa não anda, né? A pessoa não mostra interesse, não faz nada para a divina vontade, né? E Deus está vendo, Deus é tudo, Deus conhece, né, o nosso interior, a nossa alma. Sabe se a gente tem disposição ou não para Ele, se a gente tem interesse ou não, se a gente quer ou não, né? Se a gente dá mais importância a nós mesmas justificativas, né, as criaturas e as nossas coisas do que a Ele mesmo. Então Ele vai, né? Ele vai tirar o que foi dado. Ele tira. Deus deu, Deus tira, né? Também como diz Jó lá, né? Bendito seja o nome do Senhor. Ele pode dar e também Ele pode retirar, né? Porque é uma ofensa muito grande para a divina vontade. Divina vontade, como ele falou, é uma vida, é uma pessoa, né? A vida divina é uma pessoa, é a vida dele. Então, ele não vai deixar a vida dele largada ali numa pessoa que não tá nem aí, que não quer ser um apoio para ele, que tá mais preocupado consigo mesma, né? Do que ser esse apoio para ele. Então, ele não vai.
ele não vai continuar, né? É uma ofensa muito grande, né? Então a gente tem que tomar essa consciência e andar, né? Ser esse apoio para a divina vontade. Andar, né? Fazer alguma coisa. E buscar ajuda. Se tem dificuldade, busca ajuda. Dá para dar mais. Dá para doar mais. Né? Não sei o que pode ser feito, né? Mas tem muita coisa para se fazer, né? Tem muita coisa para se fazer para a divina vontade, né? É assim, as redes sociais estão aí, né? E a gente pode se servir dela para divulgar, né? Para gravar um vídeo, né? Para usar ali no Instagram, botar os trechos, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa, né? E é só pedir ajuda, né? Mas ser esse apoio, fazer alguma coisa, andar, mostrar interesse. Porque se Deus vê que você tem interesse, Ele vai, né? Dar todo o apoio necessário, né? Porque não falta da parte dele. Não falta. Né? Ele dá tudo e Ele espera tudo de nós também. Ele dá tudo. E ele tá dando muito pra gente, né? Então, não dá para dar, sabe, ficar só recebendo. A gente vai estar vivendo que nem os outros. Só receber, receber, receber e não transborda o que está sendo recebido, não corresponde, não, sabe? Então é isso, a gente fazer todas as coisas para a divina vontade, na divina vontade, para Deus, em Deus, né? Para Deus ganhar todo o nosso ar, todo o nosso mover, e tudo que for ser feito, né, no dia a dia, tudo, o nosso pensamento, o falar, o andar, o olhar, tudo, o ouvido, tudo tem que ser direcionado para a divina vontade. Isso são atos contínuos, né? É assim que vai ser gerado a vida, né? É pensar em Deus continuamente, a cada segundo, a cada instante, em tudo, todas as coisas ser para Deus, né? Em Deus, com pensamento em Deus, para a divina vontade, né? Então, acho que é isso. Amém, Fiat.